Não. Tá gravando? Então vamos lá, galera. Boa tarde pra você, Feliz Natal. Nós estamos aqui em mais uma aula de revisão, com essa serra ao fundo para você ficar bem feliz estudando. Eu sou Wesley, revisão de história, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as grandes navegações ou sobre a expansão marítimo-comercial europeia, século XVI, beleza? Século XV e XVI. Galera, como eu disse para vocês, esse processo aqui é uma consequência daqueles processos que nós vimos assistindo durante as nossas aulas aí, ok? O feudalismo entra em derrocada, o mercantilismo e o absolutismo tomam o seu lugar, e você vai se lembrar que o absolutismo ele vai ser financiado principalmente pelo dinheiro que vem da burguesia. Ou seja, nesse momento aqui, o mercantilismo tem grande interesse, ou seja, o rei tem interesse que a burguesia ganhe grana, que a burguesia ganhe dinheiro. Então nada melhor para a burguesia ganhar dinheiro do que fomentar o comércio da burguesia, do que fazer com que a burguesia consiga fazer o seu comércio de maneira efetiva. Passa a janela, por favor. Vamos respirar o nosso ar aqui um pouquinho. Essa aí pode fechar. Aí, melhorou. Então nós vamos agora dar uma olhada e vamos perceber que essa expansão marítimo-comercial ela é um conjunto, ela é uma congruência de interesses. Nós vai ser a união do interesse da burguesia com o interesse dos reis, da nobreza. Ou seja, há um conjunto de interesses aqui, beleza? Então vamos lá. As grandes navegações então vai acontecer nesse bojo aqui, ó, da transição do feudalismo para o capitalismo. A gente chama de transição feudo-capitalista. Qual o grande interesse desses caras aqui, então? O grande interesse desses caras é acumular recursos, é acumular metal precioso. Então, há o interesse de ir até as Índias, de chegar nas Índias, conseguir aquelas especiarias, trazer as especiarias para a Europa, para que essas especiarias pudessem ser transformadas em metal precioso, em lucro, em dinheiro, em riqueza. E nesse caso aqui, como a gente está dentro do mercantilismo, a gente vai lembrar que riqueza é aquela parada do metalismo, né, não, Lucas? Você que está dormindo aí, brother. Deu não? Tá tranquilo? Então beleza. É o metalismo. Show até agora? Nesse processo, então, os caras precisam ir buscar especiarias no Oriente. Qual o problema, Maimai? O problema é que a rota que a gente tem para ir para o Oriente é a rota pelo Mar Mediterrâneo. Correto? O Mar Mediterrâneo é dominado por qual? Pelos italianos. Os italianos dominam o Mar Mediterrâneo e os muçulmanos dominam a rota lá no Oriente. Então, para buscar as especiarias lá, você há de concordar comigo que está muito caro, tem que pagar muito imposto, tem que pagar muitas tarifas para esses caras. Então, os caras pensam, têm uma ideia genial, falam, vamos criar uma nova rota. Para criar uma nova rota comercial, para empreender, há algumas necessidades. Necessidades principalmente financeiras e necessidades políticas. É por isso que a gente fala sobre o pioneirismo português. Portugal vai ser o primeiro país que se lança nas grandes navegações. Por quê? Quais são os fatores que fazem Portugal ser o primeiro país a se lançar nas grandes navegações? Primeira coisa, Portugal é o primeiro país a se tornar um Estado nacional. Você vai se lembrar que a Guerra da Reconquista começa lá no século XII, o processo de expulsão dos muçulmanos, certo? Aí, nesse processo de expulsão vai ser formado o Condado Portucalense, que já no século XII se transforma no Reino de Portugal, com um rei, com uma monarquia absolutista, com um Estado formado, ou seja, Portugal é um dos primeiros países, se não o primeiro país, a se tornar um Estado nacional, beleza? Além disso, Portugal tem uma posição geográfica privilegiada, por quê? Cara, Portugal está inserido no mar, ele está na costa marítima. Então você há de concordar comigo que Portugal tem uma intimidade com o mar. Tem
uma posição geográfica privilegiada. E Portugal só tinha uma possibilidade de crescer. Por quê? Portugal é cercado pelos reinos de Castela, Aragão, aqueles reinos ali. Então ela só pode crescer para lá. Além disso, você há de concordar comigo que o cara que tem uma costa como a de Portugal já vai ter uma intimidade com o mar. Show de bola? Aliado a isso, em 1385 vai acontecer uma revolução em Portugal e vai subir ao poder uma dinastia que a gente chama de dinastia de Avis, conhecida também como dinastia dos navegadores. Esses caras aqui vão ter uma intimidade muito grande com a burguesia. Então você concorda comigo, Gabriel, que agora vai juntar a fome com a vontade de comer? Comer. Ele falou baixinho, você não ouviu por isso. Fala mais alto. Isso, essa é a voz do Gabriel. Vai juntar a fome com a vontade de comer. O que é a fome de vontade de comer? A dinastia de Avis, que é uma dinastia ligada à burguesia, vai tomar agora o governo. Então você concorda comigo que agora existem dois grupos unidos? O Estado e a iniciativa privada. Concorda comigo ou não? Ou seja, a burguesia que tem a grana e agora o Estado que tem a capacidade política de organizar isso. Só que falta uma coisa agora. O que falta na atividade? Falta tecnologia, mano. Falta o barco. Falta a capacidade dos caras dele. Por quê? Porque o mar era um grande desafio, mano. Quais eram os desafios das viagens marítimas? Olha, os caras tinham primeiro a superstição. Havia uma superstição muito grande sobre o mar. O Oceano Atlântico era conhecido como um mar de monstros. Tinha a ideia de um mar fervente, tinha uma ideia de sereias, de monstros marinhos. Havia uma ideia, inclusive, que a Terra não era redonda. Aliás, a história está voltando, né? Tem gente que até hoje acha que a Terra é plana. Mas que você chegaria lá no final da Terra e ia cair num abismo sem fim. Então, assim, havia um conjunto. E fora essas teorias, havia o problema de estoque de água, de estoque de alimento, de localização no mar. Como é que você ia se localizar no mar? Então haviam grandes desafios tecnológicos para serem vencidos, para que o mar fosse, para que essa rota comercial pela costa da África até chegar lá no Oriente das Índias se tornasse uma realidade. Para isso vai ser criada aquilo que a gente chama de escola de Sagres. Eu gosto de comparar a escola de Sagres com a NASA. Qual o grande desafio hoje do homem? Qual a fronteira a ser vencida? O espaço. É muito difícil para a gente imaginar hoje que em algum momento da história nós vamos realmente ter colônias em Marte. Como assim? Mas você imagina que na década de 60 era muito difícil para alguém imaginar que nós iríamos chegar ao espaço. E nós chegamos ao espaço. Tem agora uma estação espacial lá, internacional. Tem gente morando no espaço já. É difícil? Só foi possível por quê? Porque houve muita grana investida da iniciativa privada e do Estado, no caso da NASA, o Estado americano, o Estado estadunidense, investiram muita grana para que isso fosse possível. Então a NASA hoje eu comparo à escola de Sagres. Por quê? É lá que se desenvolveram tecnologias para que fosse possível o quê? A exploração do mar, tá ligado nisso aqui? Então se eu perguntar para você quais são os fatores do pioneirismo português, ou seja, por que Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações, você tem essas características aqui, show? Unificação precoce, ou seja, foi o primeiro país a se unificar, a se formar um Estado-nação, a dinastia de Avis, beleza? A posição geográfica e a escola de Sagres. Show até aqui? Beleza? Muito bem. Portugal então começa o seu processo de expansão marítima. Portugal chega à conclusão que ela vai contornar a costa da África para chegar à Ásia. Show? Em 1415 eles fazem a primeira conquista. Eles vão sair do território português, vão chegar no norte da África, numa ilha que chama ilha de quê? Ceuta. Ilha de Ceuta. Quando eles chegam nessa ilha, mano, eles vão levar 50 mil soldados. Vão invadir a ilha, vão dizimar a ilha e vão formar ali uma vila. Vão formar ali um lugar de exploração. A ilha de Ceuta ela é importante porque na ilha de Ceuta Portugal descobre uma coisa.
Portugal descobre que o grande objetivo é chegar nas Índias, mas que vai ter como ter lucro antes de chegar nas Índias? Sim. Portanto, que quando eles alcançam aqui, ó, as ilhas do Atlântico, Açores, Madeira, Antilhas, por que você acha que a Ilha da Madeira chama Ilha da Madeira? Porque tinha muita madeira. Porque tinha vaca lá? Claro. Porque eles forneciam leite? Ah, vamos chamar a Ilha da Madeira porque aqui a gente tira muito leite. Não, a Ilha da Madeira chama Ilha da Madeira por quê? Se extraiu o quê? Muita madeira. Então você concorda comigo que essas possessões, essas conquistas já vão começar a dar lucro? Não é o lucro das especiarias, mas já é lucro. Sim ou não, Maimai? Quando o cara chega aqui, o que os portugueses começam a construir nesses lugares? Bem, que é o nome das construções que eram feitas nesses lugares conquistados? Feitorias. O que era uma feitoria? Feitoria era uma construção que servia como armazém, como entreposto e como forte militar. Vou repetir. Feitoria era uma construção que servia como armazém, entreposto e como forte militar. Presta atenção. Os caras invadiram a Ilha da Madeira. Tinha gente morando na Ilha da Madeira? Óbvio, não é? Tinha gente morando lá. Os caras estão felizes que os portugueses chegou lá e estão detonando a ilha deles? Então você concorda comigo que eles precisam criar uma construção, um forte, para eles ficarem protegidos lá dentro? Sim ou não? Eles vão tirar a madeira, vão guardar essa madeira onde? Nesse lugar. E os navios que saírem de Portugal e que forem em direção à África, eles conseguem colocar suprimentos para toda a viagem? Então eles vão parar nesses lugares para fazer o quê? Para reabastecer. Mais do que isso, suponhamos que lá na Ilha da Madeira eles estão precisando lá de roupa. O cara vai sair de Portugal de navio, vai botar um monte de roupa dentro do navio, vai chegar na Ilha da Madeira, vai deixar as roupas lá e vai pegar o quê? Água, comida, às vezes madeira. Mas você percebe então que essas feitorias vão ser um ponto de apoio? Concorda comigo, sim ou não? Então vamos lá, ó. Conquistamos a ilha de Ceuta, conquistamos as ilhas do Atlântico. Qual o próximo desafio? O Cabo do Bojador. Percebe que se passaram 20 anos aqui? O que é o Cabo do Bojador? Se você olhar o mapinha da África, se der tempo eu vou botar um mapinha aqui para você ver. Você está vendo o mapa agora. Se você não está vendo é porque eu não tive tempo. Então você vai ver o mapinha da África aí. Tem um calim na África aí, não tem? Esse cabo aí era chamado de Cabo do Bojador. Por que era tão importante vencer ele? Porque os barcos daquele tempo, Lele, eram barcos à vela. E essa região era uma região que tinha pouco vento, havia muita calmaria. Então era muito difícil para os caras ultrapassarem esse lugar ali, essa costa da África. Quando Gil Eanes rompe isso em 1434, cara, esses caras aqui vão vibrar. Vão ficar felizes da vida, porque é o primeiro desafio vencido. Só que eu quero que você preste atenção nisso aqui, cara. Entre 1415 até 1488 passaram-se quantos anos? Tá ruim de matemática, hein, filho? 45. Entre 1415 e 1488. Vou fazer a conta. 73 anos, meu filho, pelo amor de Deus. Morreu em 12. Ok? Cara, o que é o Cabo da Boa Esperança? Lá no final, no sul da África, lá embaixo, tem a voltinha que você tem que fazer para ir lá para a Ásia, não tem? A voltinha lá embaixo. Aquela voltinha era conhecida como Cabo das Tormentas. Por que chama Cabo das Tormentas? Porque era calmo, porque era tranquilo, não é? Não. Era tormentado. Mano, tinha muita tempestade. Então era difícil transpor aquilo lá? Pra caraca. Muita gente morreu tentando transpor? Tentou. Só que o Bartolomeu Dias conseguiu fazer essa façanha, cara. Quando chega então em 1498, presta atenção, cara. Quase 90 anos depois. Na verdade, se você for analisar 1498, pensa bem, ó. A dinastia de Avis entrou no poder em 1385. Eles levaram mais de 100 anos, cara, para conseguir o objetivo deles. Concorda comigo ou não? Sim. 100 anos depois, o Vasco da Gama chega onde? Nas Índias, em Calicut.
Beleza? O Vasco da Gama, cara, ele vai encher o barco dele de especiarias. E quando ele chega na Europa com as especiarias, ele vai vender essas especiarias e o lucro que o cara vai obter, maluco, é mais de 6 vezes o que eles tinham investido na viagem. Então é como se você aplicasse R$100 e tivesse 600 contos de volta. É bom pra você, Túlio? Pra mim é ótimo, mano, não é não? O que vai acontecer então? Os caras de Portugal vão querer mandar mais ou menos barcos para a Índia. Vão mandar barco pra caraca, mano. Uma dessas expedições vai sair de lá em 1500, com um maluco que chamava Pedro Álvares Cabral. Aí se eu perguntar pra você na prova assim, Lelê, como a viagem, o sucesso financeiro da viagem de Vasco da Gama influenciou a descoberta do Brasil? Aí eu ferro a sua vida, não é? Você aí que é gênio, fala pra mim, como o sucesso financeiro da viagem de Vasco da Gama influenciou o descobrimento do Brasil? Fala pra mim. Como? Hã? Estão mudos? Calados? Hein? Mano, presta atenção, meu filho. Se o cara ganhou grana pra caraca aqui, vai ter mais gente vindo pra Índia, sim ou não? A viagem de Pedro Álvares Cabral foi ótimo. Pedro Álvares Cabral, a viagem dele tinha o objetivo de chegar no Brasil? Não. Qual era o grande objetivo? Então ela tem a ver com sucesso financeiro, sim ou não? Óbvio. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. Como é que chama a pedra no meio do caminho? Brasil. Aí tem aquela discussão que nós já fizemos, né? Aquela discussão famosa, se havia intencionalidade ou não, se os caras já sabiam que tinha uma terra do lado de cá ou não. Hoje, para nós historiadores, parece muito óbvio que os portugueses tinham conhecimento que haviam terras na direção em que Pedro Álvares Cabral navegou, mesmo porque você lembra que houve um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, lembra? O Tratado de Tordesilhas que definia a divisão das novas descobertas entre Portugal e Espanha, e que a linha do Tratado de Tordesilhas foi mudada, alterada antes do descobrimento do Brasil, vocês lembram disso? E ela foi alterada justamente para o território onde o Brasil seria descoberto. Aliás, há uma discussão que seja muito importante, se o Brasil foi achado, descoberto ou encontrado. Que parece a mesma coisa, mas não é. Porque a gente só acha aquilo que a gente perde, a gente só descobre aquilo que não existia, mas a gente se encontra com aquilo que a gente não conhecia ainda. Então talvez a ideia do encontro seja uma ideia mais própria. Mas essa discussão também é uma discussão presente hoje. Mas esse aqui é o ciclo de navegação de quem? Dos portugueses. Show? Suave? Feliz? Beleza. Quando chega em 1492, no final da Guerra da Reconquista que começou lá atrás do século XII. Qual o objetivo da Guerra da Reconquista, Maimai? Tá reconquistando o quê? Mano, Guerra da Reconquista. Tá reconquistando o quê? Península o quê? Ibérica. Tá dando pé na bunda de quem? Dos muçulmanos. Bunda não pode falar, do popô. Tá dando pé no popô de quem? Dos muçulmanos. O reino de Portugal surgiu dessa guerra, não foi? E o reino da Espanha também vai surgir. Havia um monte de reino ali. Os reis católicos vão casar os seus filhos. Rei de Castela, rei de Aragão, rainha de Aragão, vai casar lá a galera, vai formar o reino espanhol. Agora que o reino espanhol está formado, o rei da Espanha olha e fala assim: senhores, precisamos do quê? Precisamos de terra, dinheiro, precisamos de colônias, precisamos também de uma nova rota para onde? Para o Oriente, para conseguir o quê? Especiarias, para poder trocar e vender e fazer dinheiro. Só que dava para ir pelo Mediterrâneo? Não. Dava para ir pela costa da África? Não. Também não. Por que não? Porque os portugueses já estavam lá. Aí aparece um maluco chamado Cristóvão Colombo, que já tinha ido no rei de Portugal, que não deu ouvido para ele, e ele chegou a uma conclusão simples. Falou: rei da Espanha, deixa eu te dar uma ideia na moral. A terra é redonda, eu acredito que ela é redonda mesmo.
Se a Terra é redonda, se nós navegar para lá, nós vamos sair aqui. É assim ou não é? E se nós navegar para lá, nós vamos sair lá. Então, ao invés de ficar dando essas voltas, o que nós não faz? Nós pegamos o nosso barquinho, navega para lá, que nós vamos sair aonde? Lá na Ásia. Faz sentido? Mais ou menos. Por quê? Porque naquele tempo ainda tinha o medo da Terra ser plana. Você vê, tem gente hoje que acredita que a Terra é plana. Você imagina aquele tempo. Imagina só. Então o que o rei faz? Ele falou, Cristóvão Colombo, é o seguinte, mano, vou te dar 3 barquinhos. É o melhor que tá tendo. Santa Maria, Nina e Pina. Vou te dar esses 3 barquinhos. Você vai. E aí o nosso querido Cristóvão Colombo começa o quê? A navegar. Só que eles barram num negocinho, no meio do caminho eles barram num pedacinho de terra. Só América. Só América. Só América. Inclusive, se você olhar no seu livro aí, tem um mapa onde a América não consta. Só tem a Europa, porque os caras não acreditavam que existia a Europa. Quando Cristóvão Colombo chega na atividade lá na América, ali na região da América Central, inclusive ele vai olhar assim e falar assim, cheguei aonde? Nas Índias. Vai ver que tem um monte de gente pelada e vai falar assim, são os índios. Por isso que índio chama? Porque o cara acreditou que tinha chegado na... Olha só, cara, o Wesley também é cultura. Não vai cair na sua prova, você não precisava saber disso, mas eu te falei assim mesmo. Beleza? Então isso aqui que vai acontecer. Show de bola? O Cristóvão Colombo vai voltar e vai dizer assim, maluco, presta atenção, a parada lá é maneira. O Cristóvão Colombo ainda vai fazer... Só mais 8 minutos? Mas nós vamos acabar antes de 8 minutos. O Cristóvão Colombo, então, cara, vai voltar lá algumas vezes, mas ele vai ser substituído em 1504 por um maluco que chama Américo Vespúcio. E o Américo Vespúcio vai ser o cara que vai dar a dimensão do território americano. O Américo Vespúcio, por isso, também vai ser muito conhecido. Por isso que a América chama América, por causa do Américo. O Américo Vespúcio que vai devolver para o rei da Espanha um relatório dizendo assim, rei, nós encontramos um continente, não é um pedacinho de terra. No ciclo espanhol ainda, eu queria destacar esses 2 caras aqui, ó, o Hernán de Cortés e o Francisco Pizarro. O Cortés chega lá no Império Azteca em 1519 e o Pizarro nos Incas em 1531. Por que esses caras são destaque? Porque tanto o Império Azteca quanto o Império Inca vão ser fornecedores de grandes quantidades de metal precioso. Estou dizendo aqui ouro e prata. Você lembra que no mercantilismo a gente tem o metalismo, então o metalismo vai ser muito importante. Você há de concordar comigo então que a Espanha vai ter um aproveitamento inicial das navegações muito maior que o de Portugal, concorda comigo? Porque Portugal descobre aqui no Brasil o quê? Pau-brasil. E a Espanha descobre o que lá na América? Ouro e prata. Mano, você trocava ouro e prata pelo pau-brasil? De jeito nenhum, beleza? Então olha só, nesse contexto aqui nós vamos ter o Tratado de Tordesilhas, que eu já falei pra vocês. Vão ser só esses caras que vão estar envolvidos nas navegações? Óbvio que não. Esses caras foram os primeiros a se unificar e foram os primeiros a se lançar. Depois vão entrar ingleses, franceses, holandeses. Na nossa visão aqui no Brasil, principalmente na América, nós vamos destacar dois grupos. Primeiro, o grupo francês, que vai tentar fundar aqui no Brasil uma colônia, vai fundar no Brasil uma colônia, que é conhecido como França Antártica. Vão passar aqui alguns anos e os franceses vão ser uma ameaça à costa brasileira durante muito tempo. O rei francês, inclusive, tem uma frase muito célebre, muito famosa, que ele diz assim, eu quero saber onde é que está o testamento de Adão, que dividiu a terra entre espanhóis e portugueses. E nós vamos destacar também que os franceses vão ter uma presença muito importante não só no Brasil, mas hoje nós temos a Guiana Francesa. Nós temos o Haiti, que tem fala francesa, que foi colonizado pela França. E nós temos lá a parte do Canadá. E vamos destacar também os ingleses, principalmente os ingleses que colonizaram a América do Norte e que vão pegar aquela faixa de terra que a gente chama de 13 colônias americanas, 13 colônias inglesas lá na América do Norte, que vão ser o embrião da nação estadunidense, dos Estados Unidos da América. Beleza? Quais foram as consequências desse processo de navegação? O encontro entre duas civilizações que não se conheciam,
morte, pilhagem, mas também o desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de atividades, novas culturas. Então, as grandes navegações vão ser marcadas por aspectos positivos e também aspectos o quê? Negativos. Beleza? Espero que você tenha uma boa prova, que você tenha aproveitado. Feliz Natal. Nos vemos por aí.